Vamos agora à correção dos exercícios 3 e 4. Vamos lá. Olha o exercício número 3. Em cada caso a seguir, escreva os 3 símbolos dados de tal maneira que fiquem formando uma sentença matemática verdadeira. Então, veja só. Eu tenho aí 6 alternativas, 6 exercícios, né? Da questão número 3. E em cada uma delas foi me dado 3 símbolos, né? Eu tenho que colocar esses símbolos em ordem de tal forma que depois, quando eu ler a sentença, tem que estar formada uma sentença matemática verdadeira. Então, veja só. Eu tenho que começar sempre pelo símbolo. Então, eu vou colocar o símbolo no meio. Vamos ver lá a letra A. Olha, eu tenho 6, 11 e o símbolo de diferente. Eu vou colocar o símbolo de diferente primeiro. E aí, de um lado, eu tenho que colocar um número, do outro lado, eu tenho que colocar o outro. O 6 ou o 11. No caso do diferente, tanto faz quem eu colocar primeiro, porque 6 e 11 e 6 vão ser sempre diferentes. Então, nesse caso, eu vou colocar o 6 e o 11. E a sentença matemática ficará assim: 6 é diferente de 11. Obviamente, a gente sabe que 6 é realmente diferente de 11. Tanto faz, nesse caso, eu colocar ali o 11 primeiro e depois o 6. Ou seja, eu colocar assim, 11 diferente de 6, que no caso do diferente não tem problema. Na letra B, eu tenho 1, 5 e maior, né? Foi me dado aí o número 1, o número 5 e o símbolo do maior. Então eu vou começar colocando aí o símbolo do maior no meio. E antes do maior eu tenho que colocar um número. E depois do maior eu tenho que colocar outro número. Se o símbolo que está no meio é o símbolo do maior, significa que o número que eu tenho que colocar primeiro é o maior. O maior, nesse caso, ali, entre 1 e 5 é o 5, né? E depois eu coloco um 1. E aí a sentença fica: 5 é maior do que 1. Na letra C, eu tenho 7, 13 e menor. Eu vou começar então colocando o símbolo de menor. E agora eu tenho que colocar o 7 e o 13. Bom, se o símbolo é de menor, quem vem primeiro é o menor. O menor é o 7, porque 7 é menor do que 13. Na letra D, o símbolo dado foi o de maior, então eu vou colocar o símbolo de maior lá. Como é o maior que está no meio, então antes tem que vir o número que é maior. Entre o 16 e o 9, o maior é o 16. E o 9 vem depois, portanto, 16 é maior do que 9. Na letra E eu tenho o símbolo de menor, o 14 e o 8. Eu vou colocar lá o símbolo de menor. E se é o símbolo de menor, quer dizer que antes tem que estar um número menor, que nesse caso é o 8. E depois eu coloco o 14. 8 é maior do que 14. Aliás, 8 é menor do que 14, não maior, né? E na letra F eu tenho 3, maior e 6. Vou começar com o símbolo do maior no meio. E se é o símbolo do maior no meio, antes eu tenho que colocar o 6. Porque o 6 ele é maior do que o 3. Então, tá aí as sentenças escritas, os 3 símbolos colocados em ordem, todas as alternativas, e as sentenças escritas aí corretamente. 6 é diferente de 11, 5 é maior que 1, 7 é menor que 13, 16 é maior que 9, 8 é menor que 14 e 6 é maior que 3. Exercício número 4. Coloque em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os números 47, 57, 75, 74, 45 e 54. Depois, coloque em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, os números 77, 100, 91, 80, 65 e 99. Bom, eu tenho que ordenar esses números de acordo com o que ele pediu. Vamos fazer lá a parte de cima primeiro. Lá em cima eu tenho aqueles números, eu tenho que colocar então em ordem crescente. A ordem crescente é do menor número para o maior. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, dentro dessa lista de números, procurar qual que é o menor e vou escrever. O menor ali entre 47, 57, 75, 74, 45 e 54 é o 45. Então eu vou escrever o 45 ali. E vou dar um corte no 45 para saber que eu já usei. Só para não precisar ficar olhando para ele toda hora. E agora eu vou analisar os outros números que sobraram.
Então agora, à medida que eu for cortando um número, eu vou sempre escolhendo agora sempre o maior, né? Sempre o menor deles que tiver lá dentro, eu vou fazer um corte no número ali. Então, dos que sobraram, 47, 57, 75, 74 e 54, o menor é o 47 entre eles. Portanto, o 47 é o próximo número na lista e eu vou dar um corte lá no 47. Observa que agora os números estão ficando em ordem crescente, assim como o exercício pediu. Dos que sobraram, 57, 75, 74 e 54, o menor que tem ali seria o 54, é o próximo que vai entrar na lista. E o 54, que eu já usei, eu vou dar um corte nele ali. Sobraram agora 57, 75 e 74. Entre os três, o menor é o 57, que é o próximo que vai entrar na lista. Aí eu vou cortar lá o 57. Agora sobrou 75 e 74. O menor é o 74. Então 74 vem primeiro e a gente corta lá o 74. Só sobrou o 75. Veja agora que os números estão em ordem crescente. 45, 47, 54, 57, 70, 74 e 75. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os números de baixo, porém colocando em ordem decrescente, ou seja, do maior número para o menor. Então, eu tenho que começar com o maior número e depois ir escolhendo o maior número que sobrar à medida que eu for cortando. Da lista de baixo que nós temos aí, entre o 77, o 100, o 91, o 80, o 65 e o 99, o maior deles é o 100. Então, a gente começa colocando o 100 aí e dá um corte no 100. Então, o 100 já não entra mais na lista, porque ele já foi. Agora, tem que escolher o maior dos que sobrou. Dentre os números que sobraram, o maior é o 99. Então, a gente escreve o 99 e dá um corte nele lá. Esse corte, gente, é só para a gente saber que a gente já usou e a gente não ficar, né, olhando para a lista toda hora. A gente só olha para os que ainda sobram. Tirando o 100 e o 99, o maior que vem agora é o 91. Então, a gente coloca o 91 na lista e corta o 91 de lá. Agora sobraram 77, 80 e 65. Entre esses três, o maior é o 80. Então, 80 entra na lista. Fica lá. Agora tem 77 e 65. Então, vem o 77, que é o maior dos dois. E aí, o 65, que é o último que sobrou. Então, esses números colocados aí em ordem decrescente ficaram assim: 100, 99, 91, 80, 77 e 65.